Hoje eu estou na última semana desses 3 meses que eu passei na Itália, e nesse período aqui eu estudei bastante sobre a história do país, e sobre a história do Império Romano principalmente, e do Renascimento. Eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que eu li, que eu assisti nesse período, porque geralmente a imagem que se tem do Império Romano, do auge do Império Romano, são os grandes monumentos, né, o Coliseu, o Pantheon, esse tipo de arquitetura impressionante que eles deixaram. Mas o fato é que a maior contribuição dos romanos, a maior contribuição da República e do Império Romano foram um pouco mais sutis, porém foram muito mais duradouras. A primeira delas, obviamente, foi o exército que eles criaram, os legionários, que foi o primeiro exército profissional de fato, que contava com muitos milhares de homens e que permitiu que a República e o Império Romano se expandissem gigantescamente, ocupando boa parte da Europa, parte da África e do Oriente Médio. Eles eram, na época, o exército mais bem treinado de todos, com equipamentos incríveis. Eles tinham uma capacidade de se adaptar aos oponentes, então eles adotavam técnicas de combate aos oponentes, adotavam equipamentos deles, e isso foi um grande diferencial para o Império Romano nesse período. A segunda coisa, que pode parecer um pouco surpreendente, que foi uma grande contribuição dos romanos na história, foi a burocracia. A gente entende burocracia negativamente, né, como toda essa papelada, todo esse atraso dentro dos órgãos públicos, para resolver problemas, essas coisas, mas na verdade a burocracia seria uma estrutura de funcionários públicos a serviço do governo, cobradores de impostos, como censores, como gente trabalhando no bastidor do governo, para permitir que a máquina administrativa funcione. O que se acredita é que o próprio surgimento da República Romana tenha sido decorrente disso, porque antes dos romanos crescerem, se tornarem poderosos, a maior potência na Península Itálica eram os etruscos, e o que acontece é que quando os etruscos resolveram fazer o primeiro censo para contabilizar os cidadãos, né, para poder saber quais são as necessidades dos cidadãos também, por causa disso os romanos adquiriram uma certa autonomia, então isso permitiu com que eles se organizassem melhor e depois sobrepujassem os etruscos. E os romanos, eles eram muito conhecidos pela sua capacidade administrativa, né? Eles tinham muitos profissionais para isso e eles tinham uma capacidade enorme de se organizar e de estruturar o governo deles. Uma coisa relacionada a isso também é a lei romana, o sistema jurídico romano, a legislação deles, que serviu como referência ao longo de toda a história para os países latinos, em boa parte, como o Brasil, a França, Espanha, Itália mesmo. O sistema jurídico deles ainda é estudado hoje, ainda é referência em universidades de direito, principalmente porque eles foram os criadores do direito civil, né? Então eles elaboraram uma série de leis, uma série de regras de convivência cotidiana mesmo, para permitir que as pessoas solucionem problemas e tenham uma vida mais organizada. E por fim, acho que a grande contribuição dos romanos foi também na infraestrutura. Eles foram grandes criadores de estradas, né? Eles criaram estradas para todo o mundo civilizado da época. As estradas romanas chegavam até a Espanha, até Portugal, pela França. Então, tanto que tem até o ditado que todos os caminhos levam a Roma, porque justamente por isso, porque eles criaram uma rede de estradas incrível que permitia com que os comerciantes se deslocassem, mas também permitia com que os exércitos se deslocassem para pontos remotos do Império para controlar revoltas, para conquistar novos territórios. Isso foi extremamente eficaz para o governo romano para poder manter controle do seu território. Além disso, é conhecido pelos aquedutos que eles construíram, que eram sistemas de saneamento, né, de transporte de água de pontos remotos, às vezes de muitos quilômetros de distância. Muitos deles ainda são usados hoje. O de Roma, por exemplo, a cidade de Roma, ainda é usado hoje e é uma coisa incrível porque as pessoas não sabem como é que eles tinham a tecnologia, a ciência para poder fazer esses aquedutos que eram muito complexos. Eles partiam das montanhas e eles iam descendo milímetros às vezes até levar à cidade. Então a água ia devagarzinho, mas ia constantemente de um ponto ao outro. E isso é um fenômeno da engenharia mesmo, é uma coisa que é muito difícil compreender como é que eles chegaram nessa conclusão e como é que eles conseguiram executar esse tipo de obra arquitetônica. E muitas casas dos ricos também tinham saneamento, elas tinham aquecimento interno na casa, né? Claro, isso era movido a escravos, né? Os escravos ficavam lá aquecendo a água, mas tinha chão aquecido, tinha águas termais, então eles fizeram uma estrutura extremamente complexa e realmente inovadora, e eles eram brilhantes nesse sentido. Outra contribuição dos romanos também seriam os condomínios, né? Os prédios residenciais, eram chamados de insulae no Império Romano, porque eram casas de pessoas mais pobres, né? Porque os ricos moravam em grandes palácios, né? Em grandes casas, ou em vilas
afastadas, mas os pobres moravam nessas ínsulas, que eram edifícios de 3, 4 andares, que eram muito parecidos com um prédio comum, um prédio atual. Eles foram os criadores desse tipo de edifício e serviu de referência posteriormente. É claro que todas essas inovações não foram suficientes para manter o Império coeso. À medida que ele se expandiu demais, ele começou a perder controle e também atraiu a atenção dos povos vizinhos, né, dos chamados povos bárbaros, porque a prosperidade do Império foi um grande atrativo, então esses povos vizinhos, muitos deles guerreiros, começaram a se aproximar, começaram a entrar no Império Romano para poder desfrutar um pouco dessa prosperidade do Império, e isso levou a vários conflitos e posteriormente até a chegada dos bárbaros até a cidade de Roma, que foi invadida, saqueada, e aos poucos o Império foi se desmantelando, se desmembrando, até que em algum momento ele se dividiu em dois impérios, né, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, e o Império do Ocidente, que foi onde surgiu isso, ruiu completamente, se dividiu em pequenos estados, pequenas cidades, controladas por povos bárbaros, controladas pelos locais, mas se fragmentou e o que restou foi apenas esse tipo de contribuições sutis que ainda hoje serve como referência pra gente. Esse é um assunto que eu gosto muito, eu adoro história clássica, história antiga, então eu quero saber de vocês, se você já leu alguma coisa interessante sobre os romanos, deixa no comentário aqui embaixo, dê um joinha se gostou desse vídeo, assine o canal se não ainda, se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!